Imagine um governo precisar reforçar uma linha de apoio à vida porque milhares de pessoas ficaram emocionalmente abaladas depois que a Bolsa de Valores despencou. Foi exatamente isso que aconteceu agora na Coreia do Sul. Depois de uma queda de quase 40% na Bolsa, o governo e instituições ligadas ao mercado financeiro passaram a reforçar campanhas e canais de apoio emocional diante da preocupação com investidores que estavam entrando em desespero. Quando a gente vê uma bolsa cair quase 40% em poucas semanas, a primeira impressão é pensar que alguma tragédia econômica aconteceu. Uma guerra, uma recessão, ou no melhor dos casos, que as empresas simplesmente deixaram de dar lucro. Mas nada disso explica o que aconteceu na Coreia do Sul. Na verdade, para entender essa queda, a gente precisa voltar alguns meses, porque essa história não começa na queda, ela começa na alta. Imagine que seu vizinho dobrou o patrimônio em poucos meses. Seu colega de trabalho também. Seu primo largou a renda fixa porque disse que descobriu o segredo para ganhar dinheiro na bolsa. Do mais completo nada, várias pessoas começaram a aparecer na internet dizendo que estavam ficando milionárias investindo em ações. Você nunca investiu, mas começa a ouvir essas histórias toda semana. É muito difícil ficar de fora. E foi exatamente isso que aconteceu na Coreia do Sul. Milhões de pessoas físicas começaram a investir pela primeira vez porque viam conhecidos ganhando dinheiro na bolsa. Quanto mais ela subia, mais gente entrava, e quanto mais gente entrava, mais a bolsa subia. Entre 2024 e o pico de 2026, o principal índice da bolsa sul-coreana, o KOSPI, saiu de aproximadamente 2.500 pontos para mais de 8.400 pontos. Isso representa uma valorização superior a 230% em questão de 18 meses. É um movimento impressionante. Mas por que isso aconteceu? A principal explicação foi a inteligência artificial. Quando a gente pensa em IA, normalmente lembra da NVIDIA. Mas existe uma parte fundamental dessa cadeia que está na Coreia do Sul. A Samsung e a SK Hynix estão entre as maiores fabricantes de chips de memória do mundo e produzem componentes essenciais para servidores de inteligência artificial utilizados por empresas como Nvidia, Microsoft, Google e Amazon. Com a explosão dos investimentos em IA, a demanda por esses chips disparou. Os lucros cresceram e o mercado passou a enxergar essas empresas como algumas das maiores vencedoras dessa nova era tecnológica. Até aqui tudo bem. Existiam fundamentos para justificar boa parte dessa alta. O problema é que, em determinado momento, o mercado deixou de comprar empresas e começou a comprar expectativas. Existe uma enorme diferença entre acreditar que uma empresa vai crescer e acreditar que ela vai crescer para sempre. Os investidores passaram a pagar preços cada vez maiores, apostando que o crescimento da inteligência artificial continuaria praticamente sem limites. Só que muita gente não fez isso apenas com o próprio dinheiro. Imagine que você tenha 100 mil para investir. Em vez de comprar 100 mil em ações, você pega mais 200 mil emprestado e compra 300 mil. Se a ação sobe 10%, você ganha cerca de 30 mil. Se ela cai 10%, você perde os mesmos 30 mil. Uma queda relativamente pequena já destrói uma parte enorme do seu patrimônio. E isso não aconteceu com uma ou duas pessoas. Milhares de investidores passaram a operar com dinheiro emprestado ou utilizando produtos alavancados, que multiplicam tanto os ganhos quanto as perdas. Então vem um gatilho muito grande. Nos Estados Unidos começou a surgir uma discussão importante. Será que todos esses investimentos bilionários em inteligência artificial realmente vão gerar o retorno que o mercado espera? Ao mesmo tempo, começaram a surgir notícias de avanços importantes de empresas chinesas na produção de chips de inteligência artificial, levantando dúvidas sobre a vantagem competitiva das empresas sul-coreanas. E aqui entra um outro detalhe. Um exemplo de como o mercado está um pouco emotivo demais. A TSMC, maior fabricante de chips do mundo, divulgou um crescimento de lucro de aproximadamente 77%. Mesmo assim, as ações caíram. O mercado não compara o resultado de hoje com o de ontem. Ele compara o resultado de hoje com aquilo que ele esperava encontrar. E quando a expectativa fica exageradamente alta, até uma notícia excelente pode ser recebida como uma decepção. Foi exatamente isso que começou a acontecer com todo o setor. Repare na diferença. Os resultados não eram ruins. As expectativas é que tinham ficado altas demais. Foi suficiente para alguns investidores começarem a vender. E aí entrou em ação um mecanismo muito perigoso. Quem estava alavancado recebeu chamadas de margem e foi obrigado a vender ações para reduzir suas dívidas. Essas dívidas fizeram os preços caírem ainda mais, o que gerou novas chamadas de margem,
que geraram novas vendas e assim por diante. Mas preste atenção, esse vídeo era para ter saído antes ou alguns dias atrás. Eu estava gravando e eu ia me complicar muito, porque uma coisa muito interessante aconteceu. Depois de cair quase 40% em poucas semanas, a Bolsa da Coreia subiu quase 18% em apenas um único dia, a maior alta diária da história do índice. Samsung disparou, SK Hynix chegou ao limite diário de alta. E agora eu te pergunto, você realmente acredita que essas empresas ficaram quase 30% melhores de um dia para o outro, que foi mais ou menos o movimento de alta delas? Claro que não. Assim como elas também não ficaram 40% piores poucas semanas antes. Os fundamentos não mudam nessa velocidade. O que muda nessa velocidade são as expectativas, são as emoções, é o mercado. Apesar da queda de quase 40%, a bolsa sul-coreana ainda continua muito acima do nível em que estava em 2024. Para que ela volte ao nível de 2024, saindo do pico de 8.400 pontos, seria necessário que ela derretesse aproximadamente 70% do pico. Ou seja, quem investia desde 2024 e manteve uma estratégia de longo prazo, provavelmente ainda continua muito acima de onde começou. Já quem entrou no auge da euforia em 2026 como aventureiro, depois de ouvir que todo mundo estava ficando rico em ações, é quem provavelmente está vivendo os maiores prejuízos. E isso explica por que tantas pessoas ficaram emocionalmente abaladas após essa queda. O mercado não costuma machucar quem investe com disciplina e horizonte de longo prazo. Ele costuma machucar os aventureiros, porque quando parece que ganhar dinheiro ficou fácil demais, normalmente é justamente aí que tem um risco escondido. E para terminar, apenas uma reflexão. Muita gente está chamando o que aconteceu na Coreia do Sul de uma bolha. Talvez seja, talvez não, a gente vai saber em breve. A verdade é que o que a gente pode afirmar hoje é que a bolha não é simplesmente quando a bolsa sobe muito e depois cai muito. Uma bolha acontece quando os preços ficam completamente desconectados da realidade da economia e dos resultados das empresas. E quando essa ilusão acaba, ela costuma destruir riquezas, quebrar empresas, gerar desemprego e até provocar crises econômicas. Foi assim na bolha da internet e foi assim na crise imobiliária de 2008. Já um mercado dominado por emoção é diferente. Nele, o preço oscila muito mais do que o valor das empresas. Os investidores exageram tanto na alta quanto na baixa. E é por isso que a bolsa pode perder quase 40% em poucas semanas e poucos dias depois subir quase 18% em um único pregão. Você realmente acredita que as empresas ficaram 40% piores em um mês ou 18% melhores de um dia para o outro? Não ficaram. Os fundamentos não mudam nessa velocidade. O que muda é a percepção das pessoas, o medo, a ganância, as expectativas. No curto prazo, o mercado é extremamente emocional, mas no longo prazo, ele acaba voltando para os seus fundamentos de origem. No fim das contas, muito mais importante do que tentar adivinhar qual será a próxima ação que vai dobrar de preço é entender se você está investindo porque acredita no valor daquele negócio ou simplesmente porque todo mundo ao seu redor parece estar ganhando dinheiro. Normalmente, quando a segunda opção acontece, o risco é muito maior do que ele aparenta. Valeu, pessoal!